Sou Jailton Delogo e hoje estou indo para Arraial da Ajuda, utilizando este tão importante veículo de transporte, a balsa. Eu digo isto porque só existem duas maneiras de se chegar em Arraial: por ar e por mar. Neste caso, através das balsas. Por isso estou aqui com a população e também com os turistas, usufruindo deste benefício, utilizando este veículo tão comum e popular, porque embora sou pessoa com deficiência, mas eu também faço isso.